E ainda tem uma pandemia. Vamos lá, atividade de custeio ABC. E aí o exemplo aqui que nós temos é a empresa Coro Limitada fabrica 3 modelos de bolsa, tradicional luxo e viagens. Abaixo apresentamos os cálculos do custeio por absorção que a empresa realizou no primeiro trimestre de 2015. O analista responsável, aí tem todos os valores, e o analista responsável pela implantação do custeio ABC verificou que a empresa executa 3 atividades: vendas, produção e estocagem. A divisão do custo indireto fixo para essas atividades é de 30%, 50% e 20%, ou seja, 30% do custo indireto é de vendas, 50% de produção e 20% de estocagem. Aí agora a gente passa para o... Tá? Essas informações eu traduzi para aí, tirei alguma coisa que não era relevante para a gente jogar, que era informação até demais, porque aquela atividade foi uma atividade de uma prova anterior que eu já tinha passado. É porque até faz relação a períodos anteriores. E aí pronto, temos aí a informação. Quantidade, aí eu estou chamando produto 1, 2 e 3, tá? Não importa aquela relação que tinha com os produtos anteriores. E os valores. Quantidade, matéria-prima, mão de obra, produtividade. E aqui a quantidade de hora por unidade, tá? Quanto tempo eu levo para fazer cada unidade, o preço de venda, que é a receita, e o custo indireto de fabricação. Uma questão que vem com os dados dessa forma, tá? Primeiro a gente faz só uma adequação para ficar mais simples e a gente pode fazer para ficar mais simples os cálculos, né? Seria no caso aqui, calcular um custo variável, deixa eu até puxar aqui para baixo, um custo variável, que seria, nesse caso, é o custo da matéria-prima com o da mão de obra, tá? Que isso daqui é mão de obra direta. Então aqui eu só vou somar essas informações, eu vou somar o 6 com o 4, aí eu vou somar o 22 com o 8 e o 11 com o 6. Tá? Aqui está somado todos os valores. E aí o nosso preço de venda, né, que será a nossa receita. Vou chamar aqui de R. Então pronto, temos os dados. Aí o que é que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar fazer o rateio desses 3 valores. Aí nós temos, vou chamar aqui de atividade, que é atividade de vendas. Vou colocar aqui atividade e o custo da atividade. Aí aqui eu vou começar a montar produto, quantidade, critério unitário, critério total, aquela velha tabela que a gente já conhece. Critério total é taxa, rateio total e rateio unitário. São 3 produtos, a gente vai ter aqui a soma. Vou colocar mais esse quadrinho aqui, tá? Só para a gente se guiar. E aqui o que foi dito? Foi dito lá na questão que nós tínhamos 3 atividades. Atividade de vendas, aí nós tínhamos atividade de produção e atividade de estocagem. Que é 3 atividades que a empresa desempenha.
aqui dito na questão, aqui embaixo. O analista responsável pela implantação do custeio ABC verificou que a empresa executa 3 atividades: vendas, produção e estocagem. A divisão do custo direto fixo para essas atividades é de 30%, 50% e 20%, respectivamente. 30, 50 e 20 do quê? Do custo indireto fixo. Então, o custo dessa atividade é igual a 20% desse valor aqui. 20 não, 30, né? O primeiro valor é 30. 30% desse valor. 30% de 300 é 90 mil. A produção é igual a 50% desse valor, que dá 150 mil. E a estocagem é igual a 20% desse valor. Ó, se eu somar 90 com 150 com 60, vai dar exatamente os 300 mil, que é o valor que está aqui. E aí eu já montei a estrutura do cálculo. Está montado aqui. É assim que eu vou calcular. Eu vou pegar aqui, vou chamar aqui o produto 1, produto 2 e produto 3. As quantidades aqui, 12 mil, 2 mil e 4 mil. Esses valores aqui, eles se repetem nos 3 cálculos. E aí começa a parte que vai diferenciar. E o que é que vai diferenciar um cálculo do outro? Vejam que o custeio ABC, como eu tinha dito na aula passada, ele vai seguir a mesma base, só que ele, antes a gente fazia um custeio só, com base no custo indireto. Agora a gente vai fazer um custeio para cada atividade. Atividade de venda tem um custeio, tem um rateio. A atividade de produção tem outro rateio e a de estocagem tem outro rateio. Essa daqui é que vai ser a grande diferença desse tipo de custeio, tá? É o que vai mudar em relação ao custeio tradicional. Separação do valor e os rateios e o rateio diferente. Só que aí cada atividade dessa vai ter um critério diferente. Tá? E aí é o que a gente vai chamar aqui de direcionador de custos, que é o que a gente viu na aula passada. E o que são os direcionadores de custo? Os direcionadores de custo são os nossos critérios. Nada mais é do que o critério que a gente vinha utilizando. Aqui só para ficar bem didático os nossos cálculos. Aí eu tenho que saber o que é que eu vou colocar para cada coisa. Por exemplo, atividade de venda. Qual um bom critério para atividade de venda? O que é que mais representa o esforço de venda? O que é que mais representa? E aí vamos pensar uma possível comissão que é paga, um, um gás a mais que é dado pela equipe. O que é que mais proporciona isso? Desses valores que nós temos aí, o que mais representa para mim essa informação é o preço de venda do produto. É dessas e lembrando que o direcionador de custo ele tem que ser dado aqui. Nessa tabela aqui, eu tenho que encontrar quais são, eu tenho que ter aqui dentro qual é o meu direcionador de custo. Tá? Eu não posso inventar um direcionador de custo que não esteja aqui. Dessas informações, por quantidade, matéria-prima, mão de obra direta, produtividade, preço de venda, custo variável, o que mais representa o direcionador de custo aqui é o preço de venda do produto. Então, o preço de venda é o nosso direcionador. De venda é o nosso direcionador. Aí eu coloco aqui, ó, R$50, R$100 e R$60. Aí eu faço o cálculo normal. Eu multiplico a quantidade vezes o critério unitário,
é igual a quantidade vezes critério unitário e é igual a quantidade vezes critério unitário. Aí eu somo esse valor aqui, os 600 mil, 200 mil e 240 mil. Para calcular a taxa, eu vou dividir esse valor aqui. Deixa eu ampliar para a gente fazer um de cada vez e ficar mais fácil para vocês identificarem. Aí eu vou pegar aqui ó, os 600 mil e vou dividir por 1.040. Então, é igual a esse dividido por esse daqui. Faço a mesma coisa aqui, 200 mil dividido por 1.040. E é igual a 240 mil dividido por 1.040. Se eu somar esses valores aqui, sempre terá que dar 1. Aí o rateio total agora, a soma dele, eu pego a informação daqui, dos 90 mil. Eu pego os 90 mil e coloco aqui. E agora eu multiplico essa taxa por esse valor. É igual a 0,58 vezes 90 mil. É igual a 0,19 vezes 90 mil. E é igual a Professor, 0,23 vezes 90 mil. Pode falar. esse 1.040.000 o senhor pegou aonde? Eu somei esses valores aqui. Ó. Eu coloquei o critério unitário que foi o preço de venda. Aí eu multipliquei o critério unitário pela quantidade. Peguei 12 mil e multipliquei por 50. Aí deu 600 mil. 2 mil vezes 100 dá 200 mil e 4 mil vezes 60 dá 240 mil. Quando eu somo tudo isso, dá 1.040. Agora o que eu faço? Eu pego esse de cima e divido pelo de baixo. Esse daqui. 200 mil dividido por 1.040 dá isso daqui. E 240 mil dividido por 1.040 dá 0,23. Agora eu pego esses números aqui e multiplico por esse. Pelos 90 mil. Aí quando eu multiplico esse pelos 90 mil dá isso. 0,19 por 90 mil dá 17.307. E 0,23 vezes 90 mil dá isso daqui. É claro que daqui esse número pode ter problema de arredondamento, tá? Deve estar arredondado aqui, se a gente aumentar a quantidade de casas, a gente vai ver que está assim, ó. Eu estou exibindo só 2 casas. Mas o Excel está calculando com tudo. E agora, para finalizar, eu pego esse resultado aqui e divido pela quantidade. Então, é igual a 51.923,08 dividido por 12 mil. O resultado está aqui. Faço a mesma coisa com Peraí, o senhor divide o rateio total por quê? pela Pela quantidade? quantidade. Isso. Tá. Divido aqui pela quantidade. Rateio total dividido pela quantidade. Ou seja, da atividade de vendas, o produto 1 ele tem um acréscimo de custo de R$ 4,33 por cada unidade do produto 1. Do produto 2, cada unidade é acrescida de R$ 8,65 de custo só da atividade de vendas. E do produto 3, a atividade de vendas acrescenta R$ 5,19. O cálculo aqui do custeio é o mesmo que a gente já vinha fazendo, tá? Não tem nenhuma novidade no cálculo. O que a gente só mudou aqui quem está dividindo pelas atividades. Aí existe a atividade de produção. Dessas informações que estão aqui, qual que é mais coerente com a atividade de produção? É a produtividade. Atividade. Exato. Então eu pego esses números aqui, 0,1, 0,5, 0,25 e coloco aqui no critério da atividade de produção. 0,1, 0,5 e 0,25. Aí faço o mesmo cálculo. Multiplico Professor, isso daqui pela quantidade, pode falar. e para o direcionador de critério de estocagem, seria também a produtividade? Não. Aí eu vou. Daqui a pouco eu chego nele. Beleza. Aqui eu vou somar. O cálculo é sempre o mesmo. Peguei a quantidade, multipliquei pelo critério, chegou aqui. É por isso que eu digo que esse método aí, eu gosto de trabalhar com ele, porque vejo que sempre vai ser igual.
Eu só tenho que aprender essa questão de atividades. Aprendi esse negócio de atividades, a forma de fazer o cálculo aqui sempre é a mesma. Agora eu vou dividir isso daqui, 1.200 por 3.200, Ô, dividir o 1.000 professor, pelo 3.200, pode falar. essa soma aí total do critério tá errada, não? Esse, esses Critério 3.200. total? Por quê? Não Mesmo seria para pegar pelo valor de 150 mil, não? Não, é no rateio que pega ele. O Aí é. critério Ah, tá. eu somei esses daqui, tá? Ah, tá, tá. Confundi. Aí se eu somar esse daqui vai dar 1, é agora aqui que eu coloco os 150 mil. E agora eu vou multiplicar taxas pelos 150 mil. Então é igual a 0,38 vezes 150 mil é igual a 0,31 vezes O cálculo 150 das mil. atividades é sempre as mesmas, né? Oi? Os cálculos das atividades são sempre as mesmas. É, sempre a mesma forma de calcular, tá? E agora eu vou pegar esse valor, rateio total, e dividir pela quantidade. Aí mais uma vez falando, por isso que eu gosto desse modelo. Esse modelo se aplica a qualquer rateio. E aqui eu venho, por isso que eu disse que seria mais fácil vocês aprenderem o custeio ABC, porque vocês já aprenderam o custeio tradicional. Aí utilizando a mesma tabela, porque se eu fosse mostrar um outro método, como alguns autores fazem, né? Tem livro que ensina a calcular de uma forma tradicional, e quando chegam no ABC, ele ensina um outro método de calcular, mas no fim das contas chega no mesmo resultado. Eu não estou inventando nada aqui que vai mudar, eu só peguei um modelo que até é o seguinte, no custeio tradicional, talvez essa forma complique um pouquinho mais. Talvez fosse mais fácil, tem gente que ensina mais fácil o custeio tradicional. Mas qual seria o problema? Seria justamente esse. Vocês aprenderiam uma coisa tradicional, quando chegasse no custeio ABC, teria que aprender de outro jeito. Aí vocês teriam o impacto de aprender duas coisas. E aqui não, eu ensinei uma coisa só. E agora, para fechar, aí a estocagem. A estocagem, na realidade, eu posso considerar outros critérios. Eu poderia utilizar a produtividade, como o colega falou, até posso, tá? Mas Matéria-prima, é, quantidade. pode ser matéria-prima. Normalmente, o que é que a gente leva em consideração? Eu costumo dizer o seguinte: atividades de estocagem, armazenagem e transporte, tá? Tem esses tipos Mão de de obra. pois normalmente a gente utiliza como critério, quando nós temos, a gente utiliza peso e volume, que são os critérios principais para ele. Imagine ou na ordem de volume e depois peso, tá? Imagine estocagem. O que é que mais impacta na estocagem do produto? O volume que ele ocupa no armazém. No transporte é a mesma coisa. O peso tem em segundo lugar, que o peso também influencia muito. Se a gente imaginar, por exemplo, não sei se vocês conhecem, vocês estão pagando a disciplina de comércio internacional, né? Eu não sei exatamente o nome que vocês pagam agora, no segundo período que eu achei Cândida da professora. Mas se não nessa disciplina, mas talvez tenham visto em outros locais, que principalmente em alguma cadeira da parte de transporte, que as unidades de medida principal para o cálculo de frete são o volume e o peso combinados, tá? É o que chegar primeiro. Se a gente imaginar, por exemplo, um container de 20 pés, ele tem uma limitação de volume e ele tem uma limitação de peso. Se eu for transportar almofada, o que vai chegar primeiro vai ser o peso, vai ser o volume, aliás, porque ele vai chegar no limite do espaço ocupado. Se eu estiver transportando minério de ferro, o limite primeiro a ser atingido vai ser